Don't stop. Hoje é dia 29 de fevereiro, está chovendo, o que quase não acontece aqui na minha cidade, então resolvi começar esse vlog de descolonizar o museu aqui na cama, por isso tem essa vista estranha, esse fundo que vocês não estão acostumados. Estou aqui, até coloquei uma mantinha. Esse livro foi escrito pela Françoise Verger e editado pela Ubu. No prólogo, que foi o que eu li até agora, já começa quente. É claro que a gente tem que ter uma ideia, primeiro ela vai falar dessa criação dos museus, né? Os museus, eles foram pensados para respaldar a criação dos estados nacionais, porque eles precisavam de instituições que criassem uma narrativa para esses estados aí que estavam nascendo e que então as pessoas não acreditam. A gente sabe que as pessoas precisam de histórias, essas histórias estariam nos museus. Na introdução, acho interessante como ela começa com uma citação do Frantz Fanon. A descolonização que se propõe mudar a ordem do mundo está visto, um programa de desordem absoluta, mas não pode ser resultado de uma operação mágica, de um abalo natural ou de um acordo amigável. 1961 ele escreveu isso. Ele estava lutando pela independência da Argélia e ela disse que ele nunca viu essa independência. Só que ela também vai explicando que essa desordem não é um caos. Eu acho que a palavra seria reorganização. Fanon é um dos mais importantes teóricos e dirigentes revolucionários da Revolução Anticolonial do século XX. É um psiquiatra que nasceu na Martinica, um país colonizado pela França. E até porque quem está no poder não vai entregar dessa forma. E lembrem que sempre estão tentando manter esse poder, manter a ordem, essa ordem, através do medo. Dentro do capítulo 1, um programa de desordem absoluta, tem um ponto que é antirracismo neoliberal e multiculturalismo liberal. E ela discute, já de entrada, eu acho que é um conceito que é muito necessário que todo mundo compreenda, assimile para não ser levado por ele. Por quê? Uma coisa impressionante do capitalismo e do Estado neoliberal é que eles têm o poder de praticar o que ela chama política ao mesmo tempo. Então, eu, no dia que dou um discurso ou dou um discurso a favor dos direitos das mulheres, também promulgo uma lei que vai fazer com que as mulheres estejam mais vulneráveis à miséria e à pobreza, principalmente as racializadas. Então, você não... Por quê? Não parece lógico, mas isso acontece, desse poder de dar uma coisinha e tirar 10, entendeu? E ainda com aquela cara assim de, tô abafando. Também esse Estado, esse capitalismo neoliberal implementa programas institucionais para pacificar revoltas. Te dou uma migalha e como você está super necessitado, você se cala. Ou ainda de transformar aqueles que não se calam, mesmo com essas migalhas, transformar a raiva que essas pessoas mantêm e que às vezes ajudam a sobreviver em expressão de ressentimento, de incapacidade de aceitar os novos mundos. Isso a gente vive, né, constantemente. Quem tá nas redes sociais e é bombardeado por esses bilhões de coaches do empreendedorismo, que hoje todo mundo, é tão fácil hoje, se você não deu certo, porque você não tentou com afinco, porque a internet está aí, aberta a todos, mais de 1 milhão, dá certo. E para esse dar certo, você pode trabalhar 24 horas, mas se você não está no lugar exato, na hora necessária, não. Que a parcela de sorte, a gente sabe, nesse meio digital é importantíssima. Fora as outras questões ligadas com idade, com rosto, com você estar aberto a algum tipo de exposição que outras pessoas não estão. Cara, o interessante, antes de eu apagar aqui para começar a ler o capítulo 2, o interessante é que esse livro te faz pensar, racionalizar todas as questões, todo o tempo você tá assim, sabe, você tá todo o tempo pensando, será que é assim, onde a gente encaixaria isso, qual seria a solução, porque a minha cabeça é de solucionar problemas, assim, não consigo viver pensando que existia um problema. Eu sei que a gente vive assim, né? Mas na minha cabeça utópica, a gente sempre tem que tentar resolver. Alguns dias sem ler, mas estamos voltando aqui.
Tem uma parte que eu já tinha lido, mas eu não tinha conseguido gravar, é quando ela trata da exportação do Museu Universal. Ou seja, de levar certas marcas de museus universais para outros territórios. Então é claro aqui que ela vai trazer o exemplo do Louvre em Abu Dhabi, né? De certa maneira, é como se o universalismo utópico do século XVIII se concretizasse na ideia de museu. A França exportou suas luzes para uma federação de estados monarquistas cuja riqueza é baseada no extrativismo e na exploração de milhões de imigrantes. Pessoas que estão aí dividindo um quarto com outras 19, empoleradas umas nas outras, para construir aquelas megalomanias, né? Essas coisas de um tamanho exorbitante, fora da escala humana e tal. E de forma mais específica, ela conta que o projeto do Louvre lá em Abu Dhabi está sendo executado, o edifício em si, né? A construtora é a Arabitec. E o contrato para a construção é de 654 milhões. E essa empresa é conhecida pelo desrespeito aos direitos dos trabalhadores e pela política de repressão aos que protestam pelas péssimas condições que lhes são oferecidas. Inclusive, a ponto, eles têm tal poder aí que eles conseguem, essas pessoas que começam a criar problemas, né? Porque estão somente solicitando que sejam tratadas como seres humanos, elas acabam inclusive sendo deportadas. A coisa não é fácil não, viu? Tô meio gripada, mas eu preciso falar isso pra vocês, porque tem uma parte que é sensacional em que ela vai falar sobre a filantropia e o impacto da filantropia nas questões culturais, artísticas. E para iniciar, ela traz um pequeno histórico em que ela aponta que desde o século XVIII a Mary Wollstonecraft afirmava que a doação privada é o sistema mais capcioso de escravidão. Calma, não. Eu quando li fiquei também, tinha posto até aqui, ó, um ponto de interrogação e tal, mas depois ela vai explicando e eu acho que é perfeita a explicação. A Françoise diz: a filantropia se alimenta da precarização sobre a qual repousa o sistema que a inventou. Dependência e adaptação tornam-se princípios de organização num contexto em que o Estado se retira e o mercado falha. Então, por que o Estado se retira? Porque cada vez se paga menos impostos ou quem ganha mais proporcionalmente paga muito menos do que a massa trabalhadora, né? Essas grandes riquezas, e daí ela vai entrando em que, por exemplo, ela vai analisar mais as fundações privadas francesas, que são em grande parte subvencionadas pelo governo, mas o governo não manda nelas. E que as deduções fiscais são substanciosas, 60% para fundações de pessoas jurídicas e 66% para a fundação de pessoas físicas. E que, por outro lado, muitas dessas fundações, que antes essas empresas ajudavam os grandes museus públicos, elas passam a levar esse montante destinado, né, a ajudar a cultura, a arte, para os seus próprios museus. Então esse dinheiro já não chega, então cada vez nós vamos sucateando mais as instituições públicas. Mas, e olha o louco, essas instituições privadas recebem também dinheiro público. Cheguei na metade do livro e vou te falar, esse capítulo só pelo cheguei na metade, só pelo capítulo 2 já vale a compra. É de fazer assim com a cabeça. Deixa eu ver se o microfone, eu liguei o microfone. Espera um pouquinho, vamos ver. Museu Campo de Batalha, esse é o nome desse capítulo, que são
50 páginas, 53 páginas. Meu senhor, onde a gente parou? Negócio das fundações, né? Não dá pra falar tudo, tá? Porque esse capítulo, pra mim, só ele vale um vlog, assim, inteiro. Eu acho que também é interessante trazer em termos de discussão mesmo, para um grupo, sabe? Para os professores de universidade. E uma coisa, aquilo que ela falou da questão da diminuição do aporte ao público por causa da criação dessas fundações, que em muitos casos fazem o que ela chama de whitewashing, não? Ou de limpeza de imagem. Então ela comenta que enquanto o Museu Pompidou tem um orçamento de menos de 2 milhões de euros para aquisições, uma única obra adquirida pela Fundação Pinault pode custar mais de 10 milhões de euros. E que também o patrocínio cultural pelo setor público diminuiu de 173 milhões de euros em 2012 para 79 em 2016. E aí, ela coloca um dado que, por exemplo, a Fundação Louis Vuitton, não? Ela é 80%, tem 80% da sua financiação vem do Estado. Então a gente vê essas coisas malucas, né? Diminui por um lado o público, mas daí todo esse dinheiro vai destinado a essas fundações que têm às vezes caráteres ou estão mantidas por as suas empresas que elas representam, né? Se tem o nome Louis Vuitton, representa aquela empresa, e a empresa muitas vezes pode ter acionistas que tem caráter duvidoso. Não estou dizendo que esse é o caso, ela expõe outros casos em que isso ocorre, mas não estou falando que é no caso da Louis Vuitton, tá? Só que eu me lembrei agora e por isso relacionei, mas não é uma relação direta. E depois também uma ideia que a gente sempre tem que ter, né? Sempre tive em mente, mas nunca levei para esse terreno das fundações, e é uma estupidez não fazer, é o que ela coloca, que a reputação de neutralidade que o privado conseguiu construir, ou pelo menos o argumento de que é transparente, é uma ficção. Porque sempre, quando esse neoliberalismo, o que eles estão sempre dizendo? A gente tem que fazer porque o Estado não faz, o Estado não funciona, quanto menos o Estado colocar a mão, melhor. Ou seja, quanto mais eu puder fazer o que me der na cabeça, melhor. É complexo. Então ela vai colocando vários pontos. Outro ponto bem também que eu acho que é bem aberto, assim, e a gente pode levar para diversos casos. As intenções das grandes fortunas para arte, educação, saúde e cultura não são neutras. Elas refletem um desejo de validação de uma opinião pessoal. Olha aqui, Louvre, Napoleão, confisco, escravo, onde ela inicia com um breve histórico da criação mesmo do Louvre enquanto instituição museística, mas depois todo o giro que isso vai ter a partir da Revolução Francesa, quando se pensa nesse espaço, nessa instituição, como um museu universal. E eles vão basear toda a sua criação no contrato social do Jean-Jacques Rousseau, que ela vai comentar a partir de outros teóricos que se tratava de um contrato que excluía tanto os racializados quanto as mulheres. O historiador Paul Welcher, ele afirma: o espólio napoleônico representou o maior movimento de obras de arte da história. Então, inclusive em algum momento, o museu mudou de nome para Museu Napoleão, depois ele volta a se chamar Louvre. E aí, eu estava lendo também, que eu nunca estudei muito a fundo essa questão aí das obras pilhadas, mas todo museu que a gente vai aqui diz, né? Tal obra estava em par com essa, mas foi levada por Napoleão, hoje se encontra no Louvre e tal. Por exemplo, a maior obra de arte do Museu do Louvre se encontrava em Veneza, dentro de um refeitório, que é a obra do Veronese, e que hoje ela fica frente a frente com a Mona Lisa. Então também foi uma pilhagem, a maior obra do Louvre. E aí eles os franceses fizeram barbaridades, destruíram muitas obras, tentando retirá-las dos seus locais de origem, cortaram obras para facilitar a logística do transporte. E isso aconteceu com o maior Rubens que existia na Itália, que se encontrava em, acho que Mantova, espera um pouquinho.
É isso mesmo, ela estava em Mantova, na igreja da Santíssima Trindade. E vocês podem ver como teria sido essa obra gigantesca de 3,81 m por 4,77 m. Então, sobre esse desenho dessa possível reconstrução estão os fragmentos, e esses fragmentos que foram recortados, toda essa obra foi recortada pelo exército napoleônico e hoje está espalhada pela Itália. Alguns pequenos fragmentos retornaram para Mantova e estão no Palácio Ducale, tem coisa em Viena, tem algumas partes na França ainda, uma loucura. E aí, na verdade, nessa igreja haviam outras duas obras do Rubens que tampouco se encontram aí na Itália, que era o Batismo de Cristo e a Transfiguração. Aqui vocês podem ver como elas estavam dispostas nessa igreja. Na sequência ela vai falar de uma exposição que eu estava lendo alguns artigos e marcou um antes e um depois nos museus, mas que eu nunca tinha ouvido falar antes, sabe? Essas coisas, né, que a gente pensa, como não sabia isso, senhor? Que foi a promovida pelo artista, ele foi o curador, o Fred Wilson, intitulada Minimum the Museum, no qual ele revisitou a coleção do Museu Histórico Local de Baltimore. E o que ele fez? Ele quis mostrar as escolhas que o museu faz e como essas escolhas são políticas e refletem muitas vezes todo um racismo estrutural. Por exemplo, ele colocava um Globo de Prata, que foi um prêmio de publicidade do século XIX, entre dois trios entre 6 pedestais, 3 de um lado, 3 do outro. Que eu achei uma foto aqui, eu vou até mostrar, vou colocar para vocês. Então, de um lado, estavam 3 bustos que estavam expostos no museu e que eram 3 homens brancos que se notabilizaram por seu racismo e imperialismo. E do outro lado, esses pedestais vazios eram pedestais de pessoas negras que haviam sido super importantes dentro da comunidade de Baltimore e que não estavam representadas no museu. Então existia aí um favor que se realizava, que se mantinha uma memória de certas pessoas dentro de um museu local que não haviam se comprometido em realidade a conformar uma sociedade justa, mas todo o contrário. No momento que existe uma ausência dessas vozes negras importantes na comunidade, você está, de alguma maneira, tirando o valor dessas pessoas, né? Ao não revelá-las num lugar que é um lugar ainda visto como um local de confirmação de toda uma estrutura de poder. Tem um projeto que ela desenvolveu, a Françoise Verger, junto ao Museu do Louvre, que eram visitas guiadas, em que ela estudou o acervo e através de algumas obras de arte, ela vai mostrar como a sociedade naturalizou a escravidão através dos produtos que chegaram. Através desse quadro, por exemplo, ela comenta a introdução do tabaco na Europa, que tem seu vínculo direto com as plantations escravagistas, mas a assimilação é tão total que vai conformar inclusive a imagem do homem europeu. O Estado vai taxar imediatamente a sua entrada, ainda vai ter abertura de lojas de tabaco nas cidades, então vai ter toda uma criação de terceiros serviços relacionados com essa introdução, que é uma introdução escravagista, né, que está apoiada no escravagismo. Esse é apenas um exemplo de tantos que ela utiliza e de outros que ela comenta no livro. E depois, nem vou te contar, que aqui, por exemplo, quando ela realizava as visitas guiadas, ela não realizava sozinha, realizava com pessoas. Era um luxo essa visita. Para você ter uma ideia, teve um momento que a Maryse Condé com o Isaac Julian fizeram uma apresentação em conjunto onde eles comentavam a Balsa da Medusa do Géricault, essa obra aqui do Géricault, do romantismo francês. Maryse Condé. E olha só, não fica aí. A Maryse Condé, ela se inspirou, né, de forma livre na teoria antropofágica do Oswald de Andrade na sua fala. É de luxo, né? Era tudo de luxo essas visitas aí guiadas, mas que ela comenta que elas nunca foram autorizadas de forma permanente. Depois ela diz até que isso é bom porque ela ia perder o controle e se utilizaria toda essa metodologia para reforçar alguns estereótipos, alguns preconceitos que ela não estava de acordo.
Eu já li inteiro. Já li inteiro, capítulo 4. Negro é o modelo, branca é a moldura. Forte, né, esse título? Cara, nesse capítulo é legal porque ela traz muitas referências. Tipo, muita coisa pra gente partir e estudar mais ainda, entrar nesse tema. Ela começa com uma exposição nossa, reverberou um montão por aqui, que era um modelo negro de Ricoeur Matisse, que aconteceu em 2019 no Museu d'Orsay. E que essa exposição está baseada numa tese, eu acho que é de doutorado, da Denise Murrell, que ela realizou na Wallace Art Gallery da Universidade de Columbia. Então é bem interessante, né? É claro que tem críticas aqui que são realizadas dessa exposição e tal, mas também é interessante como as pessoas comentavam, mesmo se elas vão apontar lacunas nessa exposição, como elas estão falando de um tema que até então não se falava ou que estava aí escondido, né? Estava invisibilizado de alguma maneira. E aí dentro dessa exposição, a primeira coisa que eles pensaram é que eles tinham que dar nomes para as modelos, que a gente falava um retrato de uma mulher negra, ou nunca soubemos o nome, como por exemplo a modelo negra que posa junto à modelo branca, né, que seria de Manet, que é do quadro Olímpia. Não quer dizer que essa modelo chamava Olímpia, porque não era, chamava Victorine Morin, que a gente sabia há muito tempo quem era, mas demorou muito para que se soubesse quem era a modelo negra. E quem descobriu foi uma artista, Lorraine Ograde, que em 1992 ela escreveu um artigo pioneiro também, com o título Olympia's Maid, Reclaiming Black Female Subjectivity. A empregada de Olímpia reivindicando a subjetividade feminina negra. Esse artigo é de 1992, mas passou batido, e ela fala que isso já revela muito, né? Tanto da parte de toda uma sociedade, mas como também da crítica especializada, passou batido. Mas que nessa exposição, a primeira coisa que eles pensaram é que se devia trazer esses nomes e tentar até os sobrenomes, porque uma das coisas que se fazia no período da escravidão era retirar os nomes dessas pessoas e dar outros nomes, muitas vezes relacionados aí com a religião católica. Isso também os castelhanos fizeram quando chegaram aqui na ilha de Gran Canária. Eles rebatizavam os nativos canários com nomes espanhóis, né? Então hoje até tem muitas crianças que os pais dão nomes que eram desses nativos canários. Então tem nomes muito diferentes aqui nas Ilhas Canárias, como pode ser, por exemplo, Ayose, sabe? Nomes assim que não são nomes, até a grafia é diferente. Quando ela está conversando com a gente sobre essa exposição do Museu d'Orsay, ela relembra de outra que ela visitou em 2013 na Princeton University Art Museum, que era revelando a presença africana na arte renascentista europeia. E aí eu achei interessante um retrato que ela comenta do Potormo, que é esse retrato aqui. Aqui nós vemos a Maria Salvati e mãe do Cosimo I, Grão-Duque da Toscana. Provavelmente ela está segurando a mão da Giulia, uma parente dos Medici, que foi deixada aos cuidados de Maria Salviati após o assassinato do seu pai, o Duque Alessandro de Medici. O Alessandro ele era filho de um cardeal Medici com uma escrava africana. Então esse retrato seria o primeiro de uma menina de ascendência africana na arte europeia. Cara, e que no século XIX eles pintaram por cima a menina para vender a pintura como retrato de uma mulher sem filhos. Madre mia! E que ela foi redescoberta, essa tela, em 1936. E que a tela em si, como a gente vê hoje, ela foi redescoberta apenas em 1937, depois de uma limpeza. Também comentam que a Maria usava as roupas ainda relacionadas ao luto do seu marido, roupas bastante sóbrias, e que a gente vê que ela tá com a pele pálida, elegante, e que a pele dela não era tão fosca como a gente vê hoje, mas isso foi um excesso de limpeza no passado. Talvez quando eles fizeram essa limpeza ficaram alucinados quando descobriram a menina, né? E essa questão de ter a pele tão clara, naquela época, estava relacionado com ter uma vida privilegiada longe do sol.
Mas também se sabe que nesse momento em que ela foi pintada, a tutora ela estava doente. E que, claro, que a menina foi pintada também extremamente pálida, não só por essa razão, mas talvez também para desviar a atenção da sua ascendência africana. Cara, mas eu tô alucinando aqui que tinham pintado sobre a menina. Olá, olha aqui que dia lindo, olha essa luz, né? Acabo de ler o último capítulo, O Museu Sem Objetos, em que a Françoise Verger vai narrar toda a odisseia que foi a tentativa de criar um museu na Ilha da Reunião, juntamente com o Carpanã Marimotu, a partir de 2004, e como todo esse sonho veio abaixo em 2010, as razões dessa, né, desse projeto ter sido escondido não, ter sido engavetado. O projeto era, na verdade, ela foi até chamada, os dois foram chamados para criar esse projeto, só que quando as pessoas que chamaram do governo perceberam que eles não poderiam ser manipulados, a coisa começou a ficar feia. E era a criação, esse projeto visava a criação de um museu, Maison de Civilisation et de la Unité Réunionnaise, onde eles queriam destacar todas as diferentes culturas que estavam por detrás do povoamento da Ilha da Reunião, tendo em vista que quando os franceses chegaram, essa ilha não estava habitada, mas que através da colonização e das plantations de cana-de-açúcar, além dos colonos, também chegaram diferentes escravos vindo de diferentes locais da África. Então aí, apesar de ser uma ilha ultraperiférica, né, aí no Oceano Índico, ela tem uma amálgama de culturas enorme. Então eles pretendiam dar voz a essas pessoas, até porque não tinha nada escrito dessa história, estava se perdendo a história oral, então era importante. Então, claro que uma parte do museu trataria dessa história imaterial, e por isso que muitos políticos começaram a falar que era um absurdo gastar tanto dinheiro no museu sem objetos. E existiriam objetos, mas objetos do cotidiano. Ela até explica aqui que podiam ser leques, podia ser um objeto de crochê, e que, claro, isso para eles não eram objetos dignos, né, de estarem aí presentes em uma instituição cultural do calibre que se pretendia que fosse esse museu. Então começam várias críticas, até que chega um momento, numa das eleições, para vocês terem ideia de como os museus são relevantes e importantes, e o medo que os políticos têm também, apesar de usarem esses museus para justificar seus atos e suas ideologias, eles têm medo do que podem vir também a fazer com a cabeça das pessoas que visitam. Tanto que, numas eleições, um cara que depois ganhou essas eleições colocava no seu programa político que, se ele assumisse a presidência, uma das suas principais promessas era acabar com o projeto desse museu. E isso aconteceu realmente, ele assumiu, ele ganhou essas eleições, e daí o que ele fez, né? Acabou. Esse projeto foi deixado de lado, né? Gente, esse capítulo as pessoas têm que ler, sério, para ver o quanto complexo é todo o sistema cultural e por que os governantes têm tanto medo que as pessoas pensem por si mesmas, né? Finalizei. E eu pensei que ia ser como Maria dos Epílogos de livros, assim, de não ficção, um apanhadão, mas que nada. O nome do epílogo já diz também, né? Táticas decoloniais. Madre mia, bem espetacular também, como os demais. Decoloniais. Um deles é um coletivo chamado Feminist Museum Hack. O que elas fazem? Elas entram em museus com post-its ou com fitas, mas tem uma que é assim, que vai com post-it e vai colocando nos quadros, junto aos quadros, não em cima dos quadros, nada, na parede mesmo, assim, esses post-its com mensagens que complementam a narrativa daquele objeto ou que mostram o descompasso entre a imagem e a narrativa criada pelo museu.
Também tem uma outra ação desse mesmo coletivo que elas entram com fitas de cores diferentes. Então, uma cor para obras de homens e outra cor para obras de mulheres. E daí, quando elas terminam, por exemplo, numa sala, você vê o desequilíbrio, né, de gêneros aí dentro das instituições culturais. Compre 5 estrelas. Livro que fica aí na tua cabeça, te dá muitas ideias. E vê que às vezes algumas opiniões que você tem, você não tá sozinho. E também te abre um leque de táticas para você conseguir colocar certos pensamentos, certas ideias que você tem em prática. Acho que é bem importante mesmo. E para finalizar, quero finalizar aqui com que é realmente os 2 últimos parágrafos do livro. O primeiro parágrafo é uma citação do livro da Saadia Hartmann, um livro que foi publicado no Brasil pela Fósforo, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, Histórias Íntimas de Meninas Negras, Desordeiras, Mulheres Encrenqueiras e Queers Radicais. Então esse primeiro parágrafo é uma citação da Saadia. A rebeldia é uma contínua exploração daquilo que poderia ser, uma improvisação com os termos da existência social, quando esses já foram ditados, quando há pouco espaço para respirar, quando você se vê condenado a uma vida de servidão, quando o lar da servidão assoma em qualquer sentido que você vá. É a infatigável prática de tentar viver quando você nunca foi destinada a sobreviver. E a Françoise diz a continuação: é imaginar uma nação que não seja nacional e não precise mais ser incluída num mapa. É pensar na soberania sem exército, fronteira e polícia. Imaginar exige o enorme esforço de ressignificar termos sequestrados pelo capitalismo racial: liberdade, cuidado, velhice, juventude, memória, história, geografia, objeto. E definir a quem nos dirigimos. A prática da fugitividade significa aqui rejeitar o falso diálogo com aquelas que decidem o significado exclusivo desses termos. Até a próxima.